meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de estarem assistindo a esse vídeo. É um prazer poder transmitir um pouco daquilo que a gente estuda, aprende a respeito do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, sempre lembrando que o grande mestre é Jesus, somos todos aprendizes, mas é com bastante satisfação que buscamos transmitir de maneira muito humilde um pouco daquilo que o estudo, a leitura tem nos ensinado, tá? Então, desejo profundamente que a luz de Jesus, que o manto sagrado de Maria nos envolva, esteja com vocês nas suas casas e que possamos então desempenhar com o merecimento que Jesus requer essa tarefa que vamos então iniciar, tá certo? O texto e o tema que hoje nós preparamos para trazer é a respeito da encarnação, mais especificamente no capítulo 4, no item 25 e 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Necessidades da Encarnação, certo? Então, quando a gente pensa em encarnação, nós, homens, ainda nesse estado de evolução, frequentemente passa por nós a ideia de que a encarnação seja um castigo para aqueles espíritos que ainda não se desenvolveram e que, portanto, precisam encontrar em outras vidas aqueles a quem feriram, aqueles a quem magoaram, e a nossa noção rasa de justiça leva a gente a entender que a encarnação segue aquele princípio do olho por olho, dente por dente, né? O que fizemos na vida passada, reencarnamos para sofrer, para aprender. Tanto é que nós temos esse nível de pensamento sobre a encarnação, que esse texto que hoje nós vamos estudar, ele começa exatamente com uma pergunta. É uma pergunta que é feita ao Espírito São Luís, que é o autor desse texto, e a pergunta é a seguinte: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? Então, a resposta a essa pergunta é que vai originar o texto que hoje nós estamos aqui tentando decifrar. Pois bem, essa é a nossa visão a respeito da encarnação, essa visão ainda bastante rasa a respeito do quanto é complexo o mecanismo que Deus criou para trazer os seus filhos da posição de simples e ignorantes até a perfeição. Mas aí a gente tem que se valer de outros pontos da doutrina para melhor compreender o intuito de Deus para com os seus filhos. E aí, se a gente for na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec também buscava compreender a respeito da encarnação. E ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta ela é um pouco extensa, mas o que importa para que a gente possa iniciar essa análise é a primeira frase, que já diz tudo a respeito do intuito de Deus para conosco. E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Em nenhum momento se diz que Deus criou ou impõe a encarnação como castigo, como pagamento de dívidas ou como para sanar débitos de vidas passadas. Não. A ideia que Deus coloca para nós é fazermos chegar à perfeição. Então aí a gente já começa a entender que na visão muito maior, muito mais amorosa, muito mais justa de Deus, a encarnação se baseia no amor que Ele tem por nós e na justiça. No amor, porque Deus é capaz de reconhecer em nós as marcas da divindade
que ficou gravados dentro de nós do momento da nossa criação. Então ele sabe da nossa potencialidade e nos oferece as inúmeras oportunidades para alcançar a perfeição. E justiça, porque da leitura do texto que nós estamos aqui analisando, nós encontramos uma explicação de São Luís que ele diz o seguinte: é por isso que ele, Deus, concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então, quando a gente vai, a partir de agora, pensar em encarnação, da necessidade da encarnação, que possamos fazer um exercício de imaginar o amor de Deus para com seus filhos e a sua justiça, que iguala a todos, que oferece a todos as mesmas oportunidades, porque se fosse o contrário seria uma preferência, e não há preferências dentro do pensamento justo e perfeito de Deus, e que vai permitir que nós tenhamos o contato com a matéria, com o lado físico, para que daí, desse contato, a gente possa interagir uns com os outros e também sentirmos no nosso próprio físico sensações, dores, sentimentos que vão nos impulsionar para a evolução. São Luís também dá a sua contribuição no conceito de encarnação quando ele fala: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. E o que Deus confiou a nós? A missão de chegarmos à perfeição, de retornarmos a Ele completos, plenos, com uma experiência de vida espiritual mais acentuada e não simples e ignorantes, como nós acabamos ficando a partir do momento que nos afastamos dele. Então, a encarnação é um estado transitório, a que todos os espíritos, ainda em escalada de evolução, precisam passar. Com exceção dos espíritos puros, que já não são obrigatoriamente precisam encarnar, todos os outros precisam dessa experiência, ou dessas experiências, porque são diversas, né? São múltiplas, são milênios de encarnações que nós demandamos até chegar à evolução. E aí, a depender do grau de adiantamento que nós já estejamos, é que vamos ter contato com uma matéria mais densa ou menos densa, vamos habitar um planeta mais evoluído ou menos evoluído. É isso que vai dar essa noção. Agora, de maneira simplificada, fazendo a leitura do texto, e eu recomendo que vocês façam depois, São Luís explica para nós que aquele espírito que percorrer a caminhada evolutiva com mais foco, com mais objetivo, com mais disposições para a reforma, para o aprendizado, para a melhoria, vai alcançar os objetivos finais com muito mais rapidez. Vai receber os prêmios pelo seu desempenho com muito mais rapidez. E é óbvio que prêmio, a gente sempre reforça essa ideia, não significa virar um anjo e passar o resto da eternidade no céu, tocando harpa, vivendo inerte. Na semana passada, na palestra que nós pudemos fazer, nós lemos um texto de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele deixa bem claro que nem mesmo Jesus não se mantém inerte no plano espiritual. Jesus trabalha incessantemente todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. Então, quem dirá nós, que ainda estamos longe de alcançar o nível
de evolução de Jesus, imaginarmos que teríamos então esse sossego. Na verdade, quando a gente fala de prêmio pela chegada ao objetivo, né, pelo avanço, significa que nós estaremos vivenciando de uma maneira mais plena, mais vívida, mais completa, todos os pensamentos, todas as inspirações que Deus tem para a humanidade. E melhor ainda, a gente vai estar muito mais apto a se colocar à disposição de Deus para contribuir com a evolução da humanidade, assim como Jesus trabalha incessantemente. Por outro lado, aquele que transcorre as etapas da sua evolução, fazendo mau uso das liberdades que Deus concede, ou não enxergando nas oportunidades os meios para a sua evolução, esse vai se atrasar, esse vai ficar e, invariavelmente, vai ter que encontrar as mesmas situações, as mesmas pessoas, os mesmos motivos que trazem dor, até que ele consiga se reajustar, até que todas essas situações que trazem algum tipo de impacto negativo a ele possa reajustar. Então, para esses casos, talvez a encarnação possa ser vista como um castigo, mas não pela encarnação propriamente, porque, como nós vimos, é uma dádiva, é o amor e a justiça de Deus a nosso favor. O castigo que parece ser é pela interminável repetição de acontecimentos negativos que essa pessoa, que esse espírito, se coloca, pela falta de interesse ou pela fuga dos caminhos de renovação. Então, talvez até por isso que a nossa impressão a respeito de encarnação tem esse lado, né, de castigo. Talvez por isso que o texto começa com essa pergunta em termos de encarnação ser um castigo. Porque é esse o nível que ainda nós estamos. Nós estamos debatendo, rebatendo, indo e voltando e não conseguimos avançar. Então acaba se tornando mesmo um castigo. Então, se o ciclo é esse de encarnação, desencarnação, vida, morte, até que a gente consiga aprender, não bastaria então que a gente vivesse mecanicamente, encarna, desencarna. Não, porque não é esse o propósito que Deus tem para nós. A lei do progresso, ela até diz que todas as coisas, todas as criações de Deus caminham para a evolução, invariavelmente caminham para a evolução. Mas não é sendo arrastado pela dor, pelo sofrimento, pelas situações difíceis, que nós vamos conseguir alcançar a plenitude que é o propósito de Deus para a nossa vida, conforme está na explicação de São Luís. Não é sendo empurrado pelas situações de sofrimento que vamos alcançar a perfeição que Deus tem por objetivo quando impõe a nós a encarnação. Na verdade, isso até valeria, e pode até ter valido para nós, em momentos em que éramos simples, beirando a ignorância do nosso ser espiritual, e aí, sem noção dos atos e das consequências, éramos mesmo empurrados adiante, porque era o que cabia a nós naquele momento. Então, o progresso nos levou, mesmo que através da dor. Também pode servir para aqueles que se debatem na teimosia, na falta de interesse de buscar melhorias, né? Aqueles que, como Jesus disse a Paulo, os que recalcitram contra os aguilhões, né? Aqueles que mantêm as potências espirituais adormecidas e que deixam a vida seguir. Então, para esses tudo bem, talvez o progresso através das situações de dor vai empurrando para frente. Mas no nosso atual estado de desenvolvimento, de evolução, a gente já não pode mais se permitir que a vida e as suas situações doloridas nos levem adiante.
É importante que a gente tome consciência, tome as rédeas da situação e decida pelo nosso avanço. Em outras ocasiões, em outras palestras, eu tenho repetido uma expressão que os estudos me trazem, que é a importância do despertar espiritual, né? O despertar da consciência do ser que nós que somos. E não é mera retórica, não é só palavra bonita para fazer efeito na palestra. Na verdade, quando a gente busca o conceito de espírito, no Livro dos Espíritos, Kardec questionou, né, a espiritualidade, mas o que é espírito? E a resposta foi que o espírito é o princípio inteligente do universo. Está lá na questão 23. Então, se nós somos o princípio inteligente, e inteligente aí no sentido de possuirmos elementos, possuirmos virtudes que permitem que nós tomemos conta da nossa existência, dos caminhos que vamos tomar através do nosso livre-arbítrio, é importante que a gente seja os condutores dessa caminhada da evolução. Então, o aspecto que eu estou tentando trazer hoje nessa exposição é de como aproveitar bem a oportunidade de encarnação para cumprir aqueles objetivos que Deus nos coloca, né? Que é chegar à perfeição. Por muitos e muitos anos, por milênios, as nossas sucessivas encarnações foram usadas para desenvolver o nosso intelectual. Muitas vezes a moral, claro, tinha o seu caminho, sua evolução, mas principalmente o nosso intelecto. Nós precisávamos desse elemento intelectual, e intelectual, o que eu digo, essa inteligência emocional, né? Não somente a inteligência acadêmica, mas a inteligência que nos permitisse, no momento em que a moral fosse mais desenvolvida, para que a gente pudesse usar essa moral de maneira correta, de fazermos uma autoanálise do nosso ser, o autoconhecimento que é tão necessário para que você consiga delimitar exatamente os pontos que essa encarnação trouxe para a sua melhoria. Porque muitas vezes a gente, né, todos nós estamos vivenciando e usufruindo de um determinado aspecto que já está em seu grau evolutivo suficiente para agora. E deixamos de lado aqueles aspectos que precisam da nossa atenção. Então, é importante que a nossa inteligência emocional trabalhe nesse sentido. E aí, não dá para a gente falar sobre encarnação sem tocarmos num ponto, numa expressão que é bastante conhecida no meio espírita, no estudo da doutrina, que é o planejamento reencarnatório. Porque a encarnação, ela não começa do momento em que as nossas mães dão à luz a um bebê. A encarnação em si começa do momento em que lá no plano espiritual, seres amigos, seres de luz, que nos apoiam, que nos auxiliam, eles nos permitem e nos auxiliam a fazer o nosso planejamento. Exatamente nisso que eu disse, apontar nesse planejamento quais são as circunstâncias que você vai precisar para viver a próxima encarnação. Quais são as vantagens, quais são as qualidades que você já adquiriu e que você está trazendo para enfrentar essas situações. Então, esse é um planejamento reencarnatório. E eu consegui um conceito bastante interessante, que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: planejamento reencarnatório é o conjunto de atividades que cada um de nós programou para vivenciar relacionados a certos grupos de espíritos ou situações ainda ligados a nós através de sentimentos. E esses sentimentos podem ser bons ou ruins, né? Podemos trazer pessoas para o nosso convívio ligados a nós por amor, pelo carinho, pelo cuidado.
mas também podemos trazer pessoas ou situações ligadas pela culpa, pelo remorso, pela raiva, pela vingança. Então, são os sentimentos que nós carregamos e que montam todo um círculo de situações e de pessoas que nós vamos encontrar e vivenciar na nova encarnação que está sendo planejada. Então, as escolhas que nós fazemos aqui nessa atual existência, elas sempre vão ter vinculações com as tendências que carregamos de existências anteriores, né? Tendências que carregamos no nosso ser. E quando a gente simplesmente deixa que as nossas atitudes, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos sejam conduzidos assim livremente, sem a devida análise moral, ou como Paulo também coloca em um texto do Evangelho, sem utilizar o filtro do amor, da caridade, a gente sempre vai vivenciar uma espiral de erro e dor, erro e sofrimento, erro e dor, porque a gente vai simplesmente deixando. A reencarnação ela começa a cumprir o seu papel, o seu objetivo de avançar, de avanço na carreira existencial do espírito, quando a gente passa a impor à nossa consciência limites, estímulos que levarão, com o passar do tempo, a uma mudança de comportamento, né? Porque todo planejamento reencarnatório, já que nós estamos falando, ele busca cumprir basicamente 3 aspectos interessantes para a nossa vida: a correção dos pensamentos, a reparação dos sentimentos e o reequilíbrio energético do nosso perispírito. São 3 situações que não estão isoladas uma das outras, que trazem consequências, né, entre si, especialmente a questão da reparação energética do perispírito. Porque às vezes a gente conversando sobre encarnação, né, consciência espiritual, dá a entender que o enfoque é único e exclusivamente na parte do espírito. Mas a matéria, como nós já vimos, ela é importante para nós. Ela faz parte desse trabalho de desenvolvimento, né? Nós estamos em contato com ela frequentemente. Enquanto estivermos encarnados, estamos em contato com a matéria. E a reorganização do perispírito, através da correção dos pensamentos, através da reparação, da reeducação dos sentimentos, é uma causa, é um efeito consequente dessas 2 atitudes. Porque a partir do momento que o nosso pensamento, o nosso sentimento, eles estão reeducados, eles estão realinhados com a moral de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, as energias que transitam pelo nosso perispírito, elas acontecem de maneira muito mais fluida, muito mais livre. E aí todos aqueles nódulos de energias que nós carregamos, eles vão se desfazendo, E a consequência disso é que inúmeras enfermidades que afetam o nosso físico, dor de cabeça, estômago, doenças autoimunes, câncer, tudo isso, em muitas das vezes, tem como causa essa má circulação energética que o seu perispírito carrega. Então, a partir do momento que a gente busca viver a nossa encarnação com esse objetivo de reorganizar pensamentos, reorganizar sentimentos, a energia que passamos a emitir e a receber vai transformar totalmente o nosso aspecto físico, a nossa vivência física, inclusive, né? Nenhuma encarnação ela foi planejada, ela foi criada e executada para falhar. Em nenhum momento a espiritualidade faz todo o planejamento e fala, agora vai e seja o que Deus quiser. Não é bem assim. Existe sempre o objetivo do sucesso, até as mais difíceis, até aquelas compulsórias, como dizem, né? Aqueles que os espíritos são levados a reencarnar por necessidades que eles carregam. Mesmo esses casos são planejados para o sucesso. Mas todas elas carregam situações que demandam
análise um pouco mais meticulosa, um pouco mais pontuais, para que a gente consiga fazer valer bem esse momento, essa oportunidade de reencarnação. Então, eu queria trazer aqui, se vocês me permitissem, 3 pontos que eu acho importantes para a nossa análise, visando essa verificação, né, da nossa encarnação, que eu acho que facilita bastante para que a gente se conheça, para que a gente possa exercer de maneira mais plena toda a nossa potencialidade como espírito. Então, o primeiro fator que eu acho importante é a gente analisar o nosso núcleo familiar. E quando eu digo núcleo familiar, eu não estou dizendo apenas aquele núcleo mais próximo de nós, né? O pai, a mãe, os filhos, os irmãos, mas expandindo um pouco essa análise, também os parentes um pouco mais distantes, os amigos, os colegas e as pessoas do nosso círculo religioso, do nosso trabalho, enfim, aquelas pessoas que circulam, que orbitam ao nosso redor. Porque, como eu coloquei, né, no conceito do planejamento, eles fazem parte do nosso planejamento, porque os sentimentos que carregamos é que atraíram esses grupos para perto de nós. Uns com mais intensidade, outros com menos, mas todos por esse sentimento. E nós também fazemos parte do planejamento reencarnatório de cada um deles. É uma teia que se forma de relações e que vai transformando as vidas de cada um dos envolvidos nessa teia. Então, quando eu for montar essa minha reflexão a respeito da encarnação, do ponto de vista do núcleo familiar, é importante que eu faça para mim o seguinte questionamento, né? Que influência esses irmãos possuem na minha vida? De que maneira a relação construída tem sido benéfica ou não para a evolução coletiva dos seres que estão nesse núcleo? Tenho eu contribuído para o desenvolvimento moral dos que fazem parte desse núcleo? O meu exemplo, os meus conselhos, a minha própria experiência de vida tem auxiliado nesse sentido? Como que eu tenho me portado diante dos conflitos que resultam dessa vivência? E quais as lições esses conflitos têm trazido para a evolução espiritual que eu busco para mim? Então, eu acredito que fazendo intimamente esse questionamento, a gente vai poder olhar os irmãos, os seres que estão à nossa volta, né, os familiares, os amigos, com uma outra perspectiva de responsabilidade pela evolução da vida deles, do espírito deles, e também responsabilidade pela minha. E assim a gente poder se congregar num círculo benéfico, um círculo virtuoso de apoio a esses irmãos que eventualmente estão conosco, como eu disse, por amor, mas também pela dor. E a partir do momento que os motivos de dor são esclarecidos, muitos dos problemas que em vidas futuras teríamos, elas já se desfazem, né? E aí nós acabamos então colhendo um amigo, um espírito amigo que vai nos auxiliar para o futuro, e não mais um espírito que estará conosco com vistas a reajustes, a tomada de contas, né? O segundo ponto que eu acho importante é a questão da nossa perspectiva de realização pessoal. Como eu falei, no planejamento reencarnatório, nós atraímos pelos sentimentos, não só pessoas, mas também situações. Situações que demandam a sua profissão, os afazeres que te realizam, as situações, as questões da sua vida pessoal e que te afetam diretamente como pessoa, né? Você com a sua individualidade. É importante que a gente também reflita, né? O local onde eu trabalho, a atividade que eu exerço, o estudo que eu desenvolvo, o trabalho de voluntariado, de caridade, eles estão atingindo o objetivo que eu planejei
no plano espiritual de me trazer felicidade, de me trazer realização como espírito, de contribuir para que eu me torne um espírito melhor e que com isso a minha evolução se dê de maneira mais adequada, é importante que a gente avalie. Porque em alguns casos, por exemplo, uma situação de um trabalho ou algum evento, alguma situação da sua vida que te desagrada, mas você não tem como sair dela, invariavelmente você muda e tenta e volta para ela, é a atração que o seu psiquismo fez com essa situação, porque algum ajuste é preciso ser feito com relação a essa situação. Mas nada impede que você então reconheça isso, execute da melhor maneira, da maneira mais amorosa, da maneira mais consciente da necessidade do aprendizado, mas busque os caminhos que possam te realizar. Não é a mensagem aqui de simplesmente deixar de lado aquela situação infeliz e fugir para outra, porque muitas vezes essa infelicidade é justamente o que você precisa. Mas enfrente essa situação de dificuldade como uma oportunidade de aprendizado. Tire daí situações, lições que possam te auxiliar. É essa a ideia de você fazer essa análise do ponto de vista pessoal. E, por fim, o terceiro ponto, que eu acredito que seja importante tanto quanto os outros, é a questão da religiosidade. É entender a religiosidade como o fortalecimento dos valores morais que carregamos. Na palestra anterior, a gente chegou a alguma conclusão, pelo que a gente foi explanando, de que, de fato, Jesus, pelas suas lições, nos apresenta que somos seres espirituais que, eventualmente, estamos viajando por uma experiência física, pela necessidade da encarnação. Então, se somos seres espirituais, nós carregamos dentro de nós, gravados em nós, conceitos morais e conceitos evangélicos que foram deixados por Deus do momento da criação. No momento daquela gestação amorosa no coração de Deus, nós fomos gravados com esses conceitos. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona a respeito disso e os espíritos respondem. E isso é o que vocês conhecem como consciência. Então, que seja, que tenha esse nome, é consciência, mas está gravado dentro do nosso espírito. E entender que a presença de Deus é uma certeza e que nós podemos usar esses conhecimentos, esses conceitos morais e evangélicos ao nosso favor, é que vai garantir um maior sucesso nessa nossa caminhada da reencarnação. O estudo da doutrina espírita, ele nos faz entender sobre diversos aspectos que nos auxiliam nisso. Nós entendemos a individualidade do nosso ser, a complexidade de cada ser e que cada um precisa ser analisado com carinho, com atenção. Nós aprendemos sobre a vida futura, nós aprendemos sobre as causas e os efeitos que a reforma interior pode ocasionar nas nossas futuras encarnações. A gente aprende sobre a fé raciocinada, que, diferente daquela fé mística imposta pelas religiões, é uma fé que vai analisando os conceitos e os ensinos de Jesus através do nosso filtro da lógica, da razão. E quando a teoria e a prática desses conceitos, dessa moral, vão encontrando referência, vão encontrando respostas naquilo que temos gravados em nós, nós vamos incorporando esses conhecimentos, vão aumentando essa bagagem de conhecimento que nos auxiliam nesse despertar espiritual, certo? Quando então a gente é capaz de fazer esse checklist
das questões da nossa vida, das questões que envolvem a realidade da nossa encarnação, a gente começa a olhar as dores e as situações mais difíceis como oportunidades de aprendizado e não como situações que apenas geram energias negativas, energias que, como eu falei sobre o perispírito, obstruem o nosso fluxo de energias e que nos atrasam. Tá? Muitos de nós sofremos sistematicamente porque deixamos de ver as situações como oportunidades de mudar, como oportunidades de vivenciar a vida de uma maneira diferente. Então, a finalidade da encarnação, voltando lá para aqueles conceitos que nós observamos no começo, é permitir que a capacidade perceptiva de cada um de nós seja ampliada, seja melhorada, e aí passe a ser do querer de cada um de nós o avançar. Difere daquela situação de sermos arrastados pela dor, de ficarmos nos debatendo em situações por teimosia, por inúmeros motivos imediatistas, materialistas, e que somos arrastados. Não, isso é diferente. Nós percebemos a necessidade e queremos, buscamos por onde alcançar. E é impossível a gente não voltar a dizer, não reiterar o quanto o amor de Deus está envolvido em todo esse processo. Porque ele não simplesmente criou o mecanismo, criou as leis divinas, né? As sociedades, lei de progresso, lei de reprodução. Ele não criou e falou, agora vocês estão por conta própria e boa sorte, né? Não. O principal, a grande prova desse amor que Deus tem para com seus filhos e essa esperança que de fato Ele tem de que nós retornemos a Ele em estado de perfeição, é que Ele colocou para a governança, para a administração espiritual do nosso planeta, um ser de luz, um ser de amor, que merece de fato ser reverenciado como nosso exemplo, como a redenção que Deus nos indica para a nossa reforma interior, para a nossa moral. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem tido desde sempre a grande preocupação de reconduzir os espíritos para o caminho da evolução. As lições que encontramos no Evangelho de Jesus, elas não são lições que nos envergonham, que nos julgam, que apontam apenas os erros para fins de causar algum constrangimento. Não, são lições de esperança, são lições de amor, que permitem que a gente observe a nossa vida, descubram quais são os pontos falhos e a partir daí tenha ânimo para recomeçar o processo de cura, a nossa própria cura nesses eventos. Porque Jesus já dizia, todos aqueles que o procuravam com alguma enfermidade ou com algum problema moral, siga, né? Seus pecados estão... você já está liberto dos seus pecados, agora siga e não peque mais. É a nossa redenção moral, é a reforma íntima que a gente precisa fazer. Agora, esse processo, ele não se faz, obviamente, do dia para a noite. As amarras que nós carregamos de eventos passados, elas precisam ser soltas para que a gente possa fluir, como um navio que se solta do porto do pecado, do erro, né, do egoísmo, do materialismo e precisa andar. Mas é um processo que pode ser feito se for levado de maneira firme, de maneira séria, de maneira digna. E claro, porque os erros, muitas vezes um vício, uma situação viciosa de anos que nós experimentamos, é tão difícil de desfazer, né, de corrigir. Quem dirá séculos e séculos arrastando sentimentos errados, pensamentos errados. Então não é fácil, não é rápido. Mas só assim é que o ser espiritual vai despertar para a luz, para o amor
e fazer valer integralmente o objetivo da encarnação, que é o que nós estamos tentando aqui expor nessa conversa. Tá? Outra coisa que é importante que a gente diga, que esse trabalho não está sendo falado aqui de uma maneira assim simplista, né? É tudo tão fácil na teoria, mas na prática é difícil. De fato, é bastante difícil porque cada ser é um ser próprio, cada espírito tem a sua complexidade, cada espírito tem as suas necessidades, as suas qualidades. O que nós estamos expondo é de uma forma geral de como iniciar esse trabalho. E também realizar esse trabalho sozinho, às vezes, é também difícil, porque a proximidade que nós temos com os problemas, com as situações, com as pessoas que circulam ao nosso redor, às vezes é tão próxima, né? É tão grande essa proximidade, que é difícil para que a gente tome um distanciamento e tome uma decisão. Então, eu gostaria de citar aqui, finalizando já a nossa palestra, o apoio que cada um de nós pode encontrar nas casas espíritas. Quase toda casa espírita possui um serviço primoroso de atendimento fraterno, que é justamente esse apoio, essa ajuda que você vai encontrar através de um irmão, de uma irmã, esclarecidos nas bases do Evangelho, nas bases da doutrina, e que vão poder ouvir os seus dilemas, aconselhar, indicar um texto, indicar um livro, indicar uma palestra. E aí com isso você vai tendo a opção, a oportunidade de ganhar elementos para resolver as suas questões. Ninguém vai tomar as decisões por você, mas vai ser esclarecido, vai colocar um pouco de luz em pontos sombrios que às vezes você não esteja conseguindo enxergar. E aí aquele novelinho de lã todo preso que nós já carregamos de muitas encarnações, com a sua capacidade você é capaz às vezes de tirar, desatar um nó e liberar uma fiada de lã e continuar até chegar num outro nó e com novos aprendizados conseguir desatar. E assim é a existência, né? Cada vez que a gente tem como nosso guia, como a nossa luz, como nosso exemplo Jesus, a gente sempre vai encontrar também quem tenha Jesus como guia, como exemplo. E aí eu quero encerrar a palestra voltando lá no começo, quando a gente falou a respeito da questão 132, que a primeira frase nós lemos, né, do objetivo de Deus, que é nos levar à perfeição. Mas um outro objetivo que é colocado lá na resposta é colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, encontrando alguém que possa te auxiliar, você se torna capaz de um dia também poder auxiliar o próximo. E essa corrente de auxílio, de amor, de caridade vai se espalhando. E aí, de mãos dadas, numa única fraternidade, numa única humanidade, como Jesus sempre desejou para nós, a gente vai conseguir avançar coletivamente em nome do amor, da caridade e buscando não só a nossa evolução individual, mas a evolução coletiva. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado e que Jesus possa iluminar os nossos caminhos, que o amor de Jesus, que o amor de Maria e, acima de tudo, que a paz e o amor de Deus esteja presente na sua casa, cobrindo você e toda a sua família. Muito obrigado.